Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, ou então no celular mesmo, o aplicativo da Bíblia aí no teu celular, para que nós possamos ler o Salmo 125. É um salmo que traz o cântico dos degraus e nos convida a confiarmos no Senhor. Nos convida a estarmos firmes no Senhor. O Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Do Salmo 125, principalmente o verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para todo sempre. Nesse tempo de adversidade, mais do que nunca, precisamos ter confiança. O cristão precisa ter confiança, não é meia confiança. Ou confiamos ou não confiamos. Não existe meia confiança. Confiar é entregar plenamente, sabe? Plenamente a nossa mente, entregar plenamente os nossos anseios, crer efetivamente, sem deixar qualquer margem de dúvida, porque não existe meia confiança. Ou nós confiamos ou não confiamos. Na palavra de Deus, ou nós confiamos ou não confiamos. Nas promessas de Deus, ou confiamos ou não confiamos. Ou confiamos que Deus existe ou não confiamos. Nós precisamos, de fato, ter o nosso entendimento pleno na palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé e conduta, e é na palavra de Deus que nós lançamos toda a nossa ansiedade. Não é parte da ansiedade, não. É lançar em Deus toda a nossa ansiedade. Quando você lança toda a sua ansiedade e entrega para o Senhor, então, de fato, você está confiando plenamente no Senhor. Se você recorrer ao dicionário, por exemplo, a palavra confiança significa sinceridade, lealdade, competência, crédito, fé, crença de algo que não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua missão. Confiança é, então, em uma das suas qualidades, sinceridade, ou seja, sincera. Confiança não pode ser modelado, a confiança não pode ser ajustada, a confiança não tem um jeitinho para ser. Não, confiança é exatamente isso, confiar plenamente. Por isso que a palavra sinceridade, sincera, está muito atrelado à palavra confiança. É o que Deus exige de todos nós, que nós possamos crer na palavra dele, confiar na palavra dele, sermos assim sinceros mesmo na presença dele, mesmo que tenhamos apreensões, mas nós somos convidados a lançar no Senhor toda a nossa ansiedade para que estejamos confiantes nas suas promessas. A confiança em Deus nos leva ao impossível e nos faz viver dependentes de Deus Pai. A partir do momento que confiamos em Deus, nós nos colocamos como dependentes dele. É como um filho que depende do seu pai ou da sua mãe, do seu responsável. É exatamente isso, ter plenamente esse entendimento que somos dependentes de. Né? Então, quando você vai perguntar para uma criança sobre o seu pai e sua mãe, ela se mostra confiante, porque para aquela criança, o seu pai é a pessoa mais forte do mundo, ela está plenamente segura no seu pai. Da mesma forma, você perguntando para uma criança sobre a sua mãe, ela se sente extremamente protegida, guardada,
porque ela tem esse entendimento que ali ela tem um cuidado excepcional. Nós devemos confiar no Senhor como uma criança, confiar plenamente na palavra do Senhor, que Ele nos deu da sua palavra, e da sua palavra não vai cair um tio sequer. Ele submete, inclusive, a tua palavra. Como ele não teve alguém acima dele para jurar, ele jurou sobre si mesmo que ele confirmaria a sua palavra, as suas promessas. Então, Deus, ele vela por sua palavra. O que ele requer de nós, como seus filhos, é que nós confiemos nele, confiemos nas suas promessas, em meio às incertezas, adversidades, quando tudo à nossa volta parece estar um tanto nebuloso, nós devemos, neste momento, confiar no Senhor, porque é Ele que está à frente, é Ele que está conduzindo todas as coisas. No sermão passado, domingo passado, falei a respeito disso, né? Sobre aquele salmo que diz que o Senhor é quem guarda a cidade, edifica a cidade, quem guarda a casa, e nós somos simplesmente a sentinela. Mas é Deus, de fato, quem protege, é Deus, de fato, quem guarda. E é isto mesmo. Ter essa convicção que Deus está no controle de todas as coisas, que está vendo todas as coisas, que conhece o teu coração, as tuas incertezas, as suas expectações, Ele está vendo. Ele conhece, e chegarmos na presença dEle com esta verdade, com esta sinceridade, dizendo, Senhor, eu me encontro com um coração um tanto duvidoso, mas eu creio, eu confio na Tua palavra, me fortaleça, me dê da Tua graça, me faz desse entendimento a cada dia, acrescenta a minha fé. E a nossa fé pode ser acrescentada. Quantas vezes o Senhor Jesus não repreendeu os discípulos diante de algumas adversidades, repreendendo-os, inclusive dizendo, homens de pouca fé. Bem, se aqueles homens, os discípulos, tinham pouca fé, então esta fé pode ser acrescentada. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para acrescentar a nossa fé, de nos dar confiança plena a cada dia, de estarmos seguros nas tuas promessas. Nós devemos confiar não pela metade, mas devemos confiar plenamente, chegarmos diante da presença de Deus, crendo que Ele tem o cuidado sobre as nossas vidas e que nada acontece sem a sua vontade permissiva. Nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. Deus, ele não tosqueneja, Deus não cochila. Todas as coisas que acontecem pela sua vontade permissiva, e muitas vezes, muitas coisas que acontecem oriundas do próprio homem, não é mesmo? O próprio homem, muitas vezes, ocasiona certas circunstâncias, né? O que parece, inclusive, a respeito desse novo coronavírus, né, que parece que é uma manipulação mesmo da questão do homem, né, e o animal, e assim por diante, tal, aquela questão que parece que esse vírus veio ou do morcego, ou de um réptil, e quer dizer, muitas vezes o homem está envolvido neste processo. Mas, independente de tudo isso, da sua origem, Deus sabe. Ali está a vontade permissiva dele, e às vezes uma adversidade é para nos despertar. Muitas vezes o ser humano não é despertado pelo amor, não é despertado pelas boas obras, muitas vezes ele só é despertado mesmo no momento de adversidade, porque quando tudo está bem, às vezes ele esquece das questões mais importantes da vida, da aproximação, da comunhão, da ajuda ao próximo, e quando não tem adversidade, parece que o homem se torna mais egoísta mesmo, mais egocêntrico, não é mesmo? Mas diante da adversidade a gente se percebe que todos nós estamos nivelados. Por exemplo, este mal, ele nivelou todos, pequenos, pessoas grandes, potências no mundo, todos ficaram nivelados diante desta adversidade. Quem sabe esta adversidade não nos faça nos perceber melhor, buscarmos mais a Deus, entendermos a vontade de Deus para este tempo. Quem sabe essa adversidade não está nos despertando para confiar plenamente nele. E na adversidade só nos resta confiar nele mesmo.
Naquela tempestade que assolou o barco ali dos discípulos, eles mesmos tendo experiência, porque eles eram homens, a maioria deles homens da pesca, uma experiência enorme, não é mesmo? Diante da natureza ali do mar da Galileia, etc. Tal, mas ali diante daquela tempestade eles ficaram extremamente perplexos e eles tinham certeza que iriam perecer e despertar o Senhor para que o Senhor pudesse ajudá-los. E o Senhor Jesus, então, aquietou aquela tempestade e exortou aqueles homens para que eles pudessem ter mais fé, ou seja, para que eles confiassem. Jesus estava no barco com eles, mas em meio àquela tempestade, eles ficaram perplexos. E ainda bem que eles recorreram ao Senhor e falaram: Senhor, nos ajude. Exatamente isso. Nós podemos estar perplexos diante de alguma coisa que vem sobre nós, o desconhecido, o receio, mas se nós entendemos que o Senhor Jesus está no barco, está conosco em meio à tempestade, então nós podemos recorrer e falar: Senhor, acrescenta a minha fé, eu creio que o Senhor pode dissipar esta tempestade, trazer bonança novamente. Quando nós temos a certeza que o Senhor está conosco, mesmo nas adversidades, nós cremos que Ele pode trazer bonança. Confiar é exatamente isso, é uma entrega total. Ninguém pode confiar desconfiando. Ninguém pode acreditar no outro desacreditando. Ninguém pode exigir algo do outro e por trás desconfiar. Isto não é confiança. Isso é desconfiança. Nós não podemos crer que Deus pode todas as coisas, ao mesmo tempo, com o pé atrás, acreditando que Deus ele está isento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Pelo contrário, Ele está ciente de tudo isso, inclusive aí está patentemente a sua vontade permissiva. O que seria de nós se não pudéssemos confiar em Deus? Gente, se nós não pudéssemos confiar em Deus, só restaria para nós a razão. Só restaria para nós confiar nas limitações humanas, que diante desta adversidade nós já podemos ver, não é mesmo? O sofrimento que a humanidade, os grandes cientistas, os homens cultos, os homens que estão envolvidos anos e anos aí nas suas pesquisas, eles foram pegos de surpresa, não é mesmo? Inclusive eles estão sujeitos à mesma contaminação como qualquer um outro. Quantos profissionais da saúde não foram contaminados com este vírus, inclusive tiveram licença do trabalho para poder se recuperar? E olha que com todos os cuidados que estes homens têm, porque eles trabalham diariamente com isso, com doenças extremamente contagiosas, e eles mesmos também foram surpreendidos por este mal. Se não pudéssemos confiar em Deus, confiaríamos em quem? Esperaríamos de quem? É só olharmos as grandes potências no mundo, os países desenvolvidos, Estados Unidos, neste momento, que está sendo assolado por esta adversidade, a Itália, a Espanha, a França, mesmo a China, não é mesmo? Olha só, se não confiássemos em Deus, confiaríamos em quem? Até este momento, 90 dias praticamente da primeira ocorrência desse novo coronavírus lá na China, 90 dias se passaram. As populações estão correndo atrás de testes para tentar procurar mecanismo de contenção, medicamento agora que alguma coisa está sendo experimentada, vacina. Bem, isto ainda está muito longe. Se não confiássemos em Deus, confiaríamos em quem? Confiaríamos somente na quarentena, até que alguém bata na nossa porta e diga: olha, pode sair. Agora você pode andar na calçada, ir no supermercado, você pode ir no shopping, agora você pode ter a sua vida normal. Se não te confiássemos em Deus, nós estaríamos refém, tanto quanto os sábios da terra estão sendo reféns neste exato momento. A Bíblia nos convida a confiarmos em Deus, entregar a nossa vida a Deus, a nossa família a Deus, o nosso presente, nosso futuro a Deus. Confiar, ter essa sinceridade na fé, sincera,
uma fé que não é moldada, uma fé que, diante de certa adversidade, ela sofre distorções. Não, esta fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é esta mesmo, de entregarmos o nosso caminho a Ele, a nossa vida a Ele, falar: Senhor, estou fazendo minha parte como sentinela, mas o Senhor é o sentinela, é o Senhor quem guarda a minha casa, é o Senhor que edifica a cidade, é o Senhor que pode dar sabedoria ao homem para que este mal seja contido. Então, o que seria de nós se não pudéssemos confiar em Deus? Talvez estaríamos agora escondidos entre quatro paredes e não estaríamos aqui, levando até o teu coração uma palavra de fé, de esperança, dizendo: olha, você pode confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, crendo que o demais Ele fará, que Ele vai tirar a ansiedade do teu coração, que Ele pode conter este mal, que Ele pode dar sabedoria ao homem, que por esses dias nós poderemos juntos louvarmos e engrandecermos o nome dEle. Confiar nele não é quando estamos envolvidos com muita gente no coletivo. Confiar nele é quando estamos sozinhos, muitas vezes, meditando na sua palavra. Então, o que seria de nós se não pudéssemos confiar em Deus? Talvez viveríamos limitados por uma mente, um coração extremamente voltado para a razão, a uma filosofia de vida. Estaríamos refém do eu. O que o eu pode fazer neste momento? Olha só como a humanidade é frágil. Em tão pouco tempo, as bombas atômicas estão lá encostadas. A economia está prostrada. Os diversos segmentos da sociedade, a política. Poderia pontuar aqui vários setores ou segmentos da sociedade que neste momento estão para baixo, diante de um mal que surgiu inesperadamente, mostrando o quanto a humanidade é frágil. Mais do que nunca, nós devemos confiar no Senhor, mais do que nunca devemos voltar o nosso coração para o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista diz: os que confiam, confiar é acreditar realmente, é acreditar sem duvidar. Confiar é entregar a chave e sair de casa, descansado, tendo a certeza que você deixou a sua casa em boas mãos. É entregar a chave, sabendo que a pessoa está cuidando da sua casa. Confiar é entregar a chave. Confiar não é entregar a chave, colocar uma câmera para monitorar se a pessoa está cuidando bem daquilo que você entregou aos cuidados desta pessoa. Confiar é essa questão íntegra mesmo. Falar: olha, eu confio e sei a quem eu entreguei a chave, o cuidado que essa pessoa terá da minha casa. Isto é confiar, é descansar. Porque aquele que confia e não descansa, então de todo ele não confiou, ele duvida. Quantas pessoas dizem que confia no Senhor, mas perde o sono, recorre aos remédios, está numa ansiedade acima do limite, reclama muito, murmura muito, tem o seu caminho tortuoso, porque de fato não confiou plenamente. Ele confia desconfiando, porque aquele que confia e perde o sono, então ele não confiou de fato, porque ele não descansa. Confiar é sentar no banco do passageiro e confiar no motorista. Confiar é a expressão popular, colocar a mão no fogo. Por isso eu coloco a mão no fogo. Difícil hoje é a pessoa colocar a mão no fogo por alguém. Você colocaria a mão no fogo por alguém? Deus nos convida a confiar nele. Olha, em mim você pode confiar. Ele vela por sua palavra.
Ele nos dá promessas e cumpre as suas promessas, é claro, no tempo dele, no Kairos, tempo dele, Kairos, não no Cronos, no nosso tempo, mas no tempo dele. Eu sei que Deus, ao seu tempo, ele vai agir. Porque Deus, ele nos dá além do que nós esperamos, porque ele tem o cuidado de cada um de nós. Então precisamos mais do que nunca confiar, sentar no banco de passageiro e falar: Deus, conduza isto, conduza este carro, conduza a minha família, conduza a minha vida, conduza este meu coração, conduza a minha mente. Mas hoje, quantas pessoas emprestam a sua mente para a alta mídia, para as notícias que a cada dia coloca a pessoa para baixo, que coloca a sua confiança em outro motorista que não é Deus. Confiar em Deus é ser passageiro e falar: Deus, leva este veículo, conduz a minha vida, conduz a minha casa, conduz o meu futuro. Isto é confiança. Confiar é exatamente isso. É ter a certeza que Deus é quem nos conduz da melhor forma possível. Hoje, de repente, você não tem ninguém em quem confiar, mas você pode colocar o teu coração na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, confiar nele, crer nas suas promessas. E Deus, ele espera que nós confiemos nele, mas de fato entregar a chave, confiar mesmo, sentando no banco do passageiro, confiar de fato, entregar a ele o coração, a mente e viver com paz no coração. O texto continua dizendo: os que confiam no Senhor. É como o Monte Sião. O monte, ele é estável, ele não é instável. O Monte Sião está lá, onde foi construído o templo de Salomão, depois o tabernáculo de Davi, né? Hoje, ainda você indo para Israel, lá está o Monte Sião. Está lá. Surgiram governos, saíram governos, teve guerras e mais guerras, catástrofes, e o Monte Sião está lá. Há centenas e centenas de anos, o Monte Sião está lá. Ele não se abalou. Então Deus pede para que a gente volte nosso pensamento para o Monte Sião. Dê uma olhadinha no Monte Sião. Em meio a tantas adversidades que aquela região geográfica passou, o Monte Sião está lá. As adversidades que estão à nossa volta, muitas vezes quer fazer com que a gente se torne instável, com uma mente duvidosa, com um coração incerto. Parece que quer convidar cada um de nós a edificarmos a nossa casa na areia, mas nós devemos edificar a nossa casa na rocha, porque pode bater o vento, vir a tempestade, pode vir uma notícia, mas nós estamos lá, confiantes, firmes, fortes, não permitindo que as más notícias venham nos abalar. Nós confiamos na ciência, nós confiamos no remédio, nós confiamos na vacina, mas melhor é confiar em Deus. Qual a prioridade real de confiança em nossa vida entre o homem e Deus, entre os recursos humanos e Deus? De repente a gente está confiante no homem, na ciência, que daqui a alguns dias este mal seja contido, e estamos esperando lá que os homens assim o façam. E nós esperamos de fato. E Deus? Que nível de confiança, ou prioridade de confiança, ela está em nossa vida? Será que Deus está lá somente nas quatro paredes, em meio aos louvores, os cânticos, as palmas? E nas adversidades, Deus não pode intervir e confiamos somente no homem? Não, Deus pode intervir. Deus está em primeiro plano e pode dar sabedoria aos homens, mas Deus sempre em primeiro plano.
Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscarmos a Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas são coisas, e Deus cuida. Em que prioridade de confiança está Deus em sua vida atualmente? Existe uma confiança natural em nós, mas nós precisamos de uma confiança além desta, uma confiança do sobrenatural. Eu posso pegar um avião e ter confiança que é um bom equipamento, que tem um bom piloto. Isso é uma confiança natural. Agora, confiar em Deus exige mais do que isso, porque não está no nível natural. Você precisa crer, se render plenamente, sem reservas. Sem reservas. Ah, se Deus falhar, tem um piloto automático. Não. Deus é Deus. Deus não falha. Deus não tarda. Deus, ele age no tempo certo. É isto. Nós não podemos crer em Deus e se Deus falhar, um plano B. Não, Deus é Deus. E ele exige isso de nós, dizendo, olha, você deve confiar em mim. Dá uma olhadinha lá para o Monte Sião. Ele não se abala, ele está lá firme e permanecerá para todo sempre. Confiar em meio às adversidades é isso que devemos fazer nesses dias. Não confiar em nossas experiências, em nossa razão, na ciência humana. Devemos confiar em Deus. Devemos entregar os nossos caminhos a Deus. Por isso que a palavra confiança está muito perto de uma palavra grega que diz pistis, que significa fidelidade, que não se corrompe, que não se vende. A confiança não se negocia. A fidelidade desta palavrinha no grego pistis é aquele que é fiel no pouco. Ele tem a mesma fidelidade e integridade no muito. A fidelidade é exatamente esta. Olha, eu creio, eu sirvo a Deus, eu confio nele na bonança. Mas eu também confio nele nas adversidades. Eu confio nele quando as coisas estão muito bem, mas eu também confio nele quando as coisas não estão bem. É esta fidelidade que aquele jovem Daniel, da Bíblia, você conhece muito bem, ele servia a Deus em Jerusalém, foi levado para a Babilônia e lá continuou sendo fiel. E foi fiel durante toda a sua vida, mais de 70 anos. Dentro do cativeiro, ele continuou sendo fiel. Daniel era fiel em Jerusalém e foi fiel na Babilônia. José foi fiel na casa dos seus pais, na casa de Jacó, seu pai, e continuou sendo fiel no Egito. Isto é pistis, isto é fidelidade, isto é confiar. É servir a Deus, crer em Deus, tomar posse da palavra de Deus quando estamos em Jerusalém, ou se de repente, em um momento e outro, somos levados a uma quarentena, como se fosse levado para o cativeiro. Devemos continuar sendo fiel como Daniel. Devemos ser fiel como José. Devemos confiar em Deus como Abraão. Abraão creu em Deus, é conhecido como pai da fé, ele confiava. Deus deu a Abraão um filho na velhice, e depois pediu Isaque, filho de Abraão. Falou, agora você me dá o seu filho. E Abraão, ele estava disposto a entregar o seu filho ao Senhor. Você conhece muito bem a história. O escritor aos Hebreus disse o seguinte, que ele subiria ao monte, ele entregaria o seu filho a Deus. E depois de ter entregue o seu filho a Deus, Deus era poderoso para trazê-lo de volta das cinzas. E Deus, de fato, viu que aquele homem tinha um coração sincero, sem cera, confiante. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo quando Deus requeriu dele
o melhor dele, que era o seu único filho. Isto é confiar, esta confiança que Deus requer de cada um de nós. Ele diz para nós, olha, a tua fé pode ser aumentada neste momento. Você pode ser como o Monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Ao redor do Monte Sião, já disse aqui, teve várias guerras, várias perseguições, várias destruições, e o monte está lá, firme e forte. E diz a palavra de Deus que será o centro da adoração no milênio do Cristo, onde a igreja governará com Cristo. O Monte Sião será palco da adoração mundial. Devemos nos remeter à palavra do Senhor. Confiar é como um casamento, como aquele que faz juras de fidelidade ao seu cônjuge, diante de um altar, diante de um sacerdote, diante de Deus, dos seus familiares. Aquelas duas pessoas fazem juras de fidelidade, de confiança. Eles prometem nesse juramento que estarão juntos, seja na alegria, na tristeza, na bonança, na adversidade, seja na saúde ou na doença, e junto até que a morte os separe. Isto o que é? Isto é um juramento. Isto é dizer, olha, é isto exatamente que eu vou fazer. É isso que nós estamos nos comprometendo a fazer. E aquele que está no Senhor é como que se unisse a Ele. Fala, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, olha, na saúde ou na bonança, na alegria ou na tristeza, quando tudo está bem ou nas adversidades, eu confio no Senhor, mesmo que tudo à minha volta esteja em guerra, eu confio no Senhor, continuarei confiando no Senhor. Eu vou erguer os meus olhos, sempre crendo que o Senhor está lá, contemplando os fiéis da terra. Por isto que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Pode a circunstância trazer expectações, receios, mas nós devemos estarmos firmes, como aquelas montanhas estáveis, tão antigas, que resistem muitas vezes a terremotos, que não sucumbem às enchentes ou tempestades, que vencem os vendavais. Assim como estas montanhas são estáveis, da mesma forma, Deus diz para nós, para que a gente possa construir esta nossa confiança no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, ele edifica a sua casa na rocha e não na areia. Muitas vezes, a pessoa edifica a sua vida em ideologias, edifica a sua vida em percepções humanas, e quando vem o vento que bate sobre a sua casa, sobre a sua fé, desmorona, não sobra absolutamente nada, porque ele simplesmente edificou a sua casa em percepções humanas. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo, quando vem os vendavais, quando vem a torrente forte contra a sua casa, ela resiste isso, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então Deus nos convida a edificar a nossa vida da mesma forma sobre a rocha, de termos aí esse paralelo, de confiarmos em Deus, como está lá o Monte Sião, lá, firme, forte, que não se abala. Não permita que as más notícias te abalem. Não permita que a mídia te abale. Não permita mesmo que o mal bata a porta. Esteja firme no Senhor, confiante no Senhor Jesus. Porque diz a palavra de Deus que aqueles que confiam no Senhor são como Monte Sião, ele permanece firme para sempre, não é permanece firme de vez em quando. Não, eles permanecem firmes para sempre. Quando a gente permite que Deus trabalhe em nossa vida, é exatamente isso. Ele nos dá esta condição
de termos uma fé firme, uma confiança íntegra, onde é capaz de lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor e podermos descansar, mesmo em meio às más notícias. Porque aquele que confia, ele não fica em cima do muro. Aquele que confia, ele acredita. É como aquela pessoa, um paraquedista que vai pular de paraquedas. Ele confia que o outro fez ali na sua mochila, adequou adequadamente ali o paraquedas, para quando ele saltar, ele vai puxar ali a cordinha, o paraquedas vai abrir. Isso é confiança no outro que preparou ali, sabe, que armazenou o paraquedas. É difícil confiar. Mas quando você conhece a integridade do outro, sabe, na condição técnica, na condição que o outro te dá, você, olha, de todo, você pula, porque você tem um ótimo instrutor, aquele que tem o cuidado por sua vida. Se um motorista tem um cuidado da vida do outro, se um piloto de avião tem um cuidado da vida do outro, se nós, como responsáveis de família, temos o cuidado pelos nossos, Deus não teria cuidado por aqueles que confiam nele, que recorrem à sua palavra. Nós vivemos um tempo que parece que a confiança de muitos está sendo abalada. Eu estive acompanhando uma entrevista recentemente de um pastor de renome, onde ele foi convidado para uma entrevista um determinado canal de televisão, e a pessoa que estavam entrevistando era uma pessoa que não tinha Cristo como Salvador, inclusive tinha um pensamento crítico de vida, ou seja, que via um Deus praticamente não necessário. E esse entrevistador perguntou para o pastor o seguinte: olha, eu sou salvo? Eu preciso ser salvo? O que o senhor diz? Esse pastor de renome simplesmente disse: é claro que você é salvo. É claro que Cristo morreu por todos nós. É claro que todos podem ser salvos. Mas em cima do muro. Ele poderia simplesmente recorrer à Bíblia. Falar assim: olha, eu vou dizer para você o que Jesus disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Ele poderia simplesmente recorrer à palavra e falar: olha, Jesus falou isso para Nicodemos, e eu acredito que serve para você neste momento e para esses milhares de pessoas que estão nos assistindo. Mas esse pastor de renome disse: olha, todos podem ser ou são. Nós devemos confiar na palavra de Deus exatamente como ela está. Existe uma ética teológica que diz o seguinte: na dúvida, a Bíblia tem sempre razão. Se eu tenho dúvida em certas perguntas, em como responder, digo o que está lá. Olha, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Isto é confiar na palavra de Deus e não permitir que as pessoas busquem o reino do jeito deles, com a lei deles, sem provar a metanoia, mudança de mente. Nós temos que crer que Deus nos sustenta, porque é aquele que sustenta a tua palavra. Deus não permite que a sua palavra seja abalada, porque Ele mesmo se sujeita à tua palavra. E se Ele vela por tua palavra, Ele vai velar por todos aqueles que confiam nele, porque todos aqueles que confiam nele serão como o Monte Sião. Eles não vão se abalar, estarão firmes para sempre. Deus não quer que você fique firme depois que passar essa pandemia, mas quer que você fique firme para sempre. Durante toda a sua estadia na terra, esta pandemia passa. Mas talvez poderá vir outras adversidades, e nós devemos estar firmes, independente
de que forma as adversidades possam vir, devemos estar firme, crendo no Senhor, crendo na sua palavra, construir a nossa casa na rocha e crendo que quando vier a tempestade, ela está lá, firme e forte. A nossa confiança deve ser edificada na palavra de Deus, sempre. Essa adversidade nos convida a recorrermos à palavra. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, olha, o crente, o cristão, que espera somente nesta vida, é o mais miserável de todos os homens. Todos aqueles que servem a Cristo e esperam dele somente nesta terra, é o mais miserável de todos os homens. Nós não devemos esperar que esta pandemia passe, essa adversidade passe, tendo o entendimento que só vale a pena sermos cristãos aqui nesta terra. Aqui nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Passaremos por tudo isso, mas nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Uma das coisas mais tristes que tem é um cristão que quer ser cristão, sem buscar o entendimento na palavra de Deus. Deus se revela para cada um de nós através da sua palavra. Deus mostra-nos por tua palavra que Ele cuida de nós. Inclusive, nós cuidamos de ter vida eterna ao examinar a sua palavra. Jesus disse para os discípulos, vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando, ou seja, se vocês guardarem os meus mandamentos. Olha como a palavra de Deus nos faz forte, firmes. A palavra de Deus nos nutre espiritualmente e nos dá esta graça de estarmos firmes, confiantes, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E você, então, está firme no Senhor? Você está firme como o Monte Sião? Deus nos convida, através desse salmo, a confiarmos nele e não permitir que as más notícias venham nos abalar. Portanto, ponha a sua confiança em Deus e não nos homens. Peça para que Deus dê sabedoria para os homens que estão lá no poder. Dê graça para esses médicos, cientistas e assim por diante. Mas Deus é quem nós devemos aguardar respostas e devemos estar guardados. Devemos estar guardados em Deus, colocar plenamente a nossa confiança em Deus como um relacionamento firme, forte. Que Deus possa te fortalecer, que teu nível de confiança possa aumentar através da palavra de Deus, que você se sinta seguro, que Deus possa trabalhar no teu coração e na tua mente, para que você não venha estar abatido nesses dias de quarentena. Descansa no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Não confie somente lá, na medicina, na ciência, confie em Deus, porque é Ele quem nos dá o fôlego de vida diário, é Ele que nos sustenta, é em Cristo que nós nos movemos, que nós existimos, é nele. Ele tem o cuidado de cada um de nós, e está cuidando de você, da sua família, está agora entrando no teu coração, tirando todo desajuste mental, para que você possa ser nutrido por sua palavra, que você possa estar confiante no Senhor, que você possa crer nas promessas de Deus, que você possa atravessar esses dias maus e dizer, do outro lado, quando vier a bonança, valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena colocar o Senhor como prioridade 1 da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, você que de repente tem saído da presença de Deus, talvez por motivos diversos,
E este atual momento está fazendo com que você reflita sobre a necessidade de se perceber nesse contexto de vida cristã. Você é convidado agora a fazer esta oração comigo. Você pode voltar à casa do Pai. Você que está aí com um coração extremamente aflito, você pode entregar a sua vida a Deus, tendo Cristo como seu suficiente Salvador, falando: Senhor, eu quero confiar plenamente, Senhor, a partir de hoje eu confio no Senhor, entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a chave do Senhor, eu vou ser passageiro, sabe, passageiro neste veículo da salvação, e vou permitir, Deus, que o Senhor dirija daqui para frente a minha vida. Você pode entregar o teu caminho ao Senhor, crendo que o demais Ele fará. Ele estará no cuidado de todas as coisas. Eu quero orar por você para que você não esteja abatido, para que você não esteja incerto, para que você não esteja amedrontado, mas que você estreite o teu relacionamento com Deus, assim como um filho estreite o seu relacionamento com seu pai. Portanto, receba esta palavra no teu coração para a sua família. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para todo o sempre.